perceberam que estava se perdendo a cultura, as tradições, mundo estava se perdendo. E o CTG ele foi trazido para resgatar. Algumas coisas já se havia perdido, mas eles iam acompanhar as tradições dos relatos que estavam escritos. Quem está entendendo, diga amém. Isso foi em 1948, né? Em 1948, também 14 de março, Israel se tornou novamente um estado, uma nação. E paralelo a isto, na verdade, eu acredito que tem uns propósitos para tudo e para todas as coisas. E o Rio Grande do Sul, ele é constituído, né? Ele não é um povo puro, ele é um povo mestiço. Entre eles negros, índios, espanhóis, argentinos, uruguaios, né? Ele é composto, ele é constituído de uma mistura de raças. Depois disso também outros CTGs que se levantaram em colônias italianas e alemãs, né? Trazendo a cultura do Rio Grande do Sul, tem um pouco do Uruguai, um pouco da Argentina, amém? E muitas coisas aconteceram, né? Aconteceram no Rio Grande do Sul e denunciou que os gaúchos são aguerridos. Quem está dizendo amém? Né? Nós falamos de algumas coisas, né? E algumas revoluções pelos seus direitos, como a Guerra do Farrapos que aconteceu, que era a Guerra do Charque, né? Que os fazendeiros se reuniram e se levantaram contra o sistema imperial daquela época, que tinha imposto, né? Se o fazendeiro, o produtor quisesse vender o seu produto, por exemplo, no Rio de Janeiro, era 25% que se cobrava, enquanto o charque que vinha do Uruguai, né, eles pagavam só 4%. E era difícil trabalhar, eles eram produtores, sabe, de charque, né, de carne, de graxa, né? E eles produziam isso e não conseguiam, ficava muita coisa empacada aqui dentro. E quando ficava empacado aqui dentro, o Rio Grande do Sul não conseguia desenvolver. Foi uma revolução muito grande, demorou muito, 10 anos, né? A Guerra do Farrapos, a Revolução dos Farrapos demorou 10 anos. 10 anos, né, ali peleando, né? Peleando ali para entrar, né, sabe, nesse acordo que conquistaram. Mas 10 anos se passaram, 3.000 pessoas morreram por uma causa. Amém? Por uma causa. E esse tempo todo nós vemos, na verdade, que o gaúcho, né, que era o gaúcho, não era gaúcho, era baiano. Quem conquistou a Revolução Farroupilha não foi um gaúcho, foi um baiano, né? Um baiano cheio de pompa, com algumas características, né, que tinha muita experiência no Uruguai, na Argentina e algumas coisas assim, né? E Ponte Verde conseguiu no final assinar um acordo, né? Agora os uruguaios ou qualquer um que quisesse importar suas carnes, seus produtos, pagariam o mesmo imposto. Não baixaram, igualaram na alfândega, né? Os mesmos 25% que os gaúchos iam pagar, aqueles que queriam trazer seus produtos para dentro também pagariam o mesmo valor, 25%. Quem está entendendo, diga amém? Mas é algo interessante, eu gosto da história. Eu gosto de me inteirar na história, viajar na história, né? E quando vai se perdendo algumas coisas, Deus tem um tempo e um propósito para restaurar novamente, amém? Algo que se perdeu. E nós vivemos um tempo que nós perdemos muitas coisas, ou temos perdido muitas coisas, né? A própria essência. Então é estabelecido, não é verdade? Sabe? Esse tempo, né, de festa, né, para que não só se relembre, mas traga memória, né? Quando eu vejo aquelas cavalgadas, eu mostro para meu filho, oh, filho, olha que lindo, tudo piochado, cavalo, tudo tal, lembrando, né, as tradições, né? Lembrando o amor, lembrando aquele tempo, né? E a gente retroceder um pouco, porque escuta bem, o que você é hoje foi o passado que te construiu. Quem está dizendo amém? Foi teu passado que te construiu. E muitas vezes, né, você chegou num tempo agora que você, né, perdeu, porque você está mais deformado do que formado. Quem está dizendo amém? Se o meu passado me constrói, o que constrói também é minhas experiências, meus traumas, minhas tristezas, minha adversidade, a rejeição, a calúnia, a dor. Então eu nada sou hoje do que aquilo que o passado me formou, amém?
E qual é o propósito de tanto sofrimento? É você perder características que foram perdendo, né? Foram ali, a guerra fez muitas coisas perderem no caminho. Como o CTG foi criado também para resgatar, restaurar coisas que haviam sido perdidas. Deus também está trabalhando nos nossos tempos, através do Espírito Santo, para resgatar a cultura do reino dos céus. Quem está entendendo? Amém? E é algo muito maravilhoso isso, qual tem que nos atentar. Amém? Amém? Nos atentar. Quando Israel vai para o Egito, ele vai com 72 almas. Um pequeno grupo é fácil, né? Ainda o pai ensinando. Mas você vai ver ainda, né, que embora o pai ensinando este grupo, eles cometeram muitas coisas erradas, perderam a essência, tentaram matar José, né? Trapaceavam isso, aquilo. E essas 72 almas descem para o Egito. Descem para o Egito ali, porque Deus mostra a cultura do céu, que Ele trabalha com o renegado, com o rejeitado. E a Bíblia diz que Deus coloca o indivíduo no lugares altos, assim como passou todos os processos, José passou por esse processo, assim Deus também quer trabalhar conosco. Eu profetizo, Deus vai te colocar em lugares altos. Mas eles foram para lá. A Bíblia diz que aquela cultura egípcia, Deus mandou eles para longe. A Bíblia diz que por causa de José, Faraó deu a terra de Gósen, né? Que era irrigada pelo rio Nilo, sabe, paisagem, plantavam, havia muita horta, muita coisa boa. Mas ao passar do tempo, eles foram crescendo e as coisas foram se perdendo. Entende? A cultura ali do pai Jacó, as lembranças de José, do Deus Todo-Poderoso, embora se lembrasse de Deus, se perdeu o padrão, se perdeu a referência, se perdeu o nível que deveriam estar, diga, cheios do Espírito. Nós somos uma geração que perdemos muitas coisas, e estamos perdendo cada dia mais e mais. Se nós não nos despertar para um tempo e um propósito, amém, querido? Um tempo agora de nós resgatarmos, né, a cultura do céu. Nós resgatamos, sabe, essências que foram perdidas. Esse é o propósito de Cristo. Na verdade, Ele veio. E para que Ele veio? Alguns se perderam. Ele diz, eu vim resgatar o que se havia perdido. Quem diz amém? Um tempo em que as pessoas estavam se perdendo, Deus mandou Jesus para resgatar os perdidos. Mas a cultura do céu, do reino, da lei também se havia se perdido. Os filactérios, né? Eu vou dizer para você o que define um homem e uma mulher de Deus. Não é o terno e a gravata, não é o cabelo comprido, sabe? Não é os pelos na perna, não é a saia. Não, o que define um homem e uma mulher de Deus, diga, é o temor do Senhor. Mas como que se adquire temor do Senhor, apóstolo? Né? Escuta bem, muitas pessoas querem apresentar a igreja para o indivíduo. Nós não temos que apresentar a igreja para o indivíduo, nós temos que apresentar Cristo para o indivíduo. Quem diz amém? Nós temos que apresentar Jesus, porque se ele amar Jesus, ele vai amar a igreja, porque a igreja é do Cordeiro, amém? Se ele amar Jesus, se ele tem esse encontro com Jesus, ele vai amar todas as coisas que se referem ou dizem respeito a Deus, amém, irmão? Quando minha filha era pequena, eu disse, filha, vem cá, decora o Salmo 1. Ah, pai, não sei o que, minha cabeça, não sei o que, mas eu forçava. Vai, tá pronto? Vai, Bárbara, você vai falar? Não, pai, tô quase, tá quase pronto. Tá pronto, Bárbara? Tá pronto, Bárbara? Tá pronto, Bárbara? Até o ponto que ela chamou uma cúmplice também, Amanda, né? Porque uma motiva a outra, não é verdade? Né? E eu gosto do desafio, aí eu, né, foi ali até os dias que elas vieram. A Érica me lembrou muito, né, aquilo que os pais transferem, o pai ensina. Amém? Escuta, os filhos são os reflexos dos pais. Quem está dizendo amém? Nossos filhos, nossa família, ela tem que ser guardada, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que é fiel. E muitas coisas ainda estão se perdendo no núcleo chamado família. E é algo que Deus quer resgatar. Até o dia que eu falo, Bárbara, apresenta isso, ela, né, bem-aventurado varão,
que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, e nela tem seu grande prazer. Uau! Por quê? Porque se ela meditar na lei do Senhor, ela terá temor de Deus. Quem está dizendo amém? Se ela aprender a amar a Deus, né? Se ela aprender a amar a Deus, bem-aventurado, quer dizer, feliz será o varão. Se você quer que a teus filhos, a tua família, sabe, ou toda a tua extensão seja feliz, ensina, amém? Ensina a palavra, ensina o temor. Mas muitas coisas estão se perdendo, muitas coisas estão se extraviando. E é um tempo agora que eu acredito que é o Espírito Santo, porque Deus nos prometeu que nós viveríamos, diga, um recomeço. Diga, um recomeço. Quando a palavra diz considerar as veredas antigas, amém? O meu parâmetro não é daqui para frente, não é o que eu possa pensar ou imaginar. O meu parâmetro é olhar para trás. Israel se perdeu. Israel se perdeu. Israel se perdeu e você conhece a história. Clamaram a Deus, mas também já tinham clamado, né? Ao Deus Sol, Deus Lua, já tinham, né? Somente no tempo em que, diga, clamaram a Deus, foi onde Deus desceu para ouvir, né? Eles ouviam falar de Deus, mas tinham clamado também, né? Conforme a cultura do Egito, que fala que é simboliza o mundo, eles se amoldaram também a muitas coisas do mundo. Eu quero que você entenda, né, que os judeus também não são constituídos de uma raça pura que saiu do Egito. São igual ao Rio Grande do Sul. Amém? A Bíblia diz que saindo Israel, saindo também o vulgo. Saiu escravos egípcios, saiu escravos sírios, saiu escravos de todas as nações. Saiu escravos que estavam ali e aproveitando aquilo que Deus estava fazendo, se agregou também e saiu. Quem está dizendo amém? Saiu. E com toda a mistura, né? Com toda aquela mistura característica de muitas coisas, Deus leva eles, né, para o deserto, né? Deus livra eles, mostra a maravilha, mostra a tua glória. Escuta bem. Até hoje não conheci um indivíduo que veio para Cristo que não tenha tido pelo menos uma experiência com Ele, ou de cura, ou de manifestação espiritual. Quer dizer amém? Então Deus operou sinais para Israel, eles viram tudo ali, eles saíram dali do Egito, entraram ali, mas era um povo também que havia perdido muitas coisas. Quem sabe você perdeu muitas coisas. Tem pessoas que estão perdendo, ou já perderam, que nem aquilo que nós falamos. Talvez perdeu o temor, talvez perdeu, sabe, porque o temor te leva à obediência. Você nunca vai obedecer aquilo que você não teme. Quem está dizendo amém? Jesus disse, olha, temei, não tema aquele que pode destruir teu corpo. O diabo pode destruir teu corpo, um homem pode destruir teu corpo, né? A sociedade pode destruir, mas Jesus disse, temei antes aquele que pode lançar o teu corpo e a tua alma ao inferno. Quem está dizendo amém? O inferno não é preparado para o homem. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, criou o paraíso para o homem. Quem está dizendo amém? A Bíblia mesmo diz que o inferno não foi preparado para mim, nem para você, né? Nem para a nossa geração. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Quem está dizendo amém? Muitas coisas se perderam. A sociedade apresenta, sabe, muitas coisas para descaracterizar você. Paulo diz, não vos amoldeis a este século, amém? Não vos deixeis enganar. Então muitas pessoas estão perdendo. Quando eu digo nós, também me incluo, porque quando eu paro e penso, eu começo a refletir, eu pergunto, Deus, o que eu estou perdendo? O que eu estou perdendo? Será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que eu estou deixando de fazer aquilo que foi estabelecido pelo Deus vivo para a minha vida? As perdas, ou que se perdem, vai te levar você também a perder algo muito precioso. Diga, a imagem e semelhança do Deus vivo. Entende muitas coisas, então vai se perdendo. Israel se perdeu, né? Se perdeu muitas coisas. Se perdeu, Israel perdeu. Quando tentaram matar José, Israel se perdeu, Jacó se perdeu, não é verdade? Porque eles tinham o Deus Todo-Poderoso, a história, sabe, do Deus Todo-Poderoso de Adão ali e tal, sabiam ali. Moisés registrou o Gênesis, mas através da história eles tinham conhecimento. Caim matou Abel. Olha só, se perderam o temor, vamos matar também José. Quem está dizendo amém? Se perderam a afeição, a afetuosidade, se perdeu o amor por um parente, por um amigo, né?
ficaram desafeiçoados, ficaram cruéis, perderam o respeito pelo pai, né? Perderam, porque quando tentaram tocar em José, ele também desrespeitaram o pai, o amor do pai, né? Por ciúme, fez uma túnica, colorida, né? A túnica colorida declarava aquele que era o preferido do pai, né? Aí viu a túnica colorida, né? E aí ficaram com ciúme, ficaram com inveja. Um sonhador, né? Tem pessoas que não sabem lidar com aquilo que Deus dá para o outro, mas Deus não deu para o outro assim aleatoriamente. Este outro conquistou em Cristo, conquistou em Deus. Quem está dizendo amém? Ah, eu quero unção. Depende de você, não depende do pastor. Não existe oração poderosa, existe joelho no chão. Quem está dizendo amém? O azeite tem preço. Tudo que você quiser de Deus tem preço. Quer conhecer a Deus? Tem que ter preço, tem que ter tempo com Ele. Quer ter unção? Apóstolo, faz uma oração, perdoa, transfere. Olha, a única coisa que eu vou doar para você, se você precisar, é sangue. Quem está dizendo amém? E não vai ser compatível, né? Eu só vou depositar o meu no banco lá e vão te dar o que você precisa. Quem está dizendo amém? Né? Eu quero que você entenda. Coisas que vão se perdendo, vão descaracterizando. Quando você se encontrar no espelho, você mesmo vai descobrir que você não é mais aquela pessoa de outrora. Você está descaracterizado. Você sumiu. Seus olhos não brilham. Você se tornou capaz de fazer qualquer coisa, ainda que entristeça o Espírito Santo, ainda que entristeça o coração de Deus. Quem diz amém? O pecado nos faz, sofremos perdas. Israel sofreu perdas, aí Deus leva para o deserto. Deus não manda ninguém primeiro, antes de reconstruir nesse alguém a imagem e semelhança dele. Quem está dizendo amém? Então você entende, levou ele para o deserto. Mês de Abib, mês de Nissan, 14 de abril. No mês de Nissan, Deus tira o povo e diz: agora, esse dia vai ser para você o Pessat, a Páscoa. Vocês vão lembrar do dia que vocês foram tirados do Egito. Qual é o princípio da reconstrução de Cristo em mim, apóstolo? Para recuperar, restaurar coisas que eu perdi. Você lembrar de tudo que Deus já fez por você. Você lembrar de onde Ele te tirou. Você lembrar quem você era e o que Ele te fez, um príncipe, né? Você te fez um homem, uma mulher, amado por Deus. Nós só conseguimos restaurar algumas coisas quando nós lembramos. Quando nós lembramos, gerar uma gratidão. Quem diz amém? A ingratidão sempre será a mãe da infidelidade. Porque se eu não me lembro, né? Eu sou muito grato, muitas pessoas dizem: eu sou muito grato, olha, fulano andou comigo, olha, ele fez isso por mim, pá, ele me ajudou aqui, não sei o que tal, eu tenho isso, né? Tenho isso. E quando você entende o que é gratidão diante de Deus, você tem que ser grato porque Ele morreu no Calvário por ti. Você tem que ser grato porque Ele conquistou a vida eterna que você não tinha, amém? E que você por mérito algum poderia conquistar. Então o recomeço agora será Pessat. Pessat fala, diga, de noivado. Isso quer dizer agora, onde Israel confessou, né? Tu Israel será meu povo. E o povo declarará: tu serás o nosso Deus. É esse Deus que eu quero, né? E começou a lembrar, começou a restaurar, começou a trabalhar, né? Começou a fazer para construir, diga construir, diga recuperar o que se havia perdido. Bem, se perdeu preceitos. Escuta bem, eu quero que você entenda a sociedade, o sistema de Satanás, demoníaco. O trabalho dele, é te desvincular, é fazer com que você, tenha na sua mente uma doutrina satânica, que tudo vai fazer, não haverá consequências. Escuta bem, haverá consequências. Deus pode te perdoar, mas haverá consequências, diga misericórdia. Mas é melhor a consequência vinda de Deus do que a sentença vinda dele. Quem diz amém?
Então ali eles vão perdendo, e Deus ali agora põe Moisés começa agora a relembrar, a colocar, porque Deus dá um mandamento para ele: amarás o teu Deus, diga, sobre todas as coisas. Isso denuncia, por que Deus escreveu isso? Porque ele amava outras coisas, não é verdade? Eles amavam pepino, eles amavam cebola. Você já percebeu que tudo é a palavra eu amo? Eu amo sorvete, eu amo X, eu amo Coca-Cola. Toda vez assim, eu amo. Eu falei, apóstolo, eu não amo, não, eu gosto. Eu amo a Deus. Mas isso aqui, eu gosto. Bem-aventurado o homem que inventou a Coca-Cola. Eu gosto, mas eu não amo. Quem está dizendo amém? Denunciava que ele amava outras coisas. As pessoas estão amando outras coisas, estão amando o próprio ego, o próprio ser, estão amando, sabe, objetos, estão amando tudo. E o que é o sistema? O sistema foi feito por Satanás para desvincular você de Deus. Aí, aquilo que Deus prometeu fazer, diga, ele fará. A Bíblia diz que nos últimos dias, Joel 2:28, antes que venha o grande e glorioso dia, diga, do Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O maior derramamento do Espírito está por vir, porque estamos muito próximos da vinda, diga, do Senhor. Um derramamento tão impactante que se cumprirá Malaquias: eis que nos últimos dias eu reconciliarei os pais com os filhos com os pais. Porque se isso não acontecer, eu vou encher a terra com maldição. Quem diga amém? Um tempo atrás alguém me perguntou, a gente não estava aqui na igreja, estava tendo um debate a respeito da vinda de Jesus, e alguém me perguntou, né? Apóstolo, a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu falei, e ela pautava naquilo, eu vou para o céu, Deus vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Eu falei, sim, vai acontecer, mas você quer saber quando? Ela disse, quando? Vem cá, Bárbara. Quando isso vai acontecer? A Bíblia diz que haverá um dia chamado juízo final. E que se eu não ensinar a ela, se eu não falar do amor dela, se eu não ensinar ela a temer a Deus, a obedecer a Deus, a não falar da eternidade, a falar do amor, a falar de tudo, ela irá para o inferno. E a Bíblia diz que todos hão de comparecer no juízo final, até os salvos, não condenados. Salvos estarão de um outro lado. Quem está dizendo amém? Mas o que vai acontecer? Se ela não for salva e eu não ensinei para ela, eu não instruí ela, o que vai acontecer com ela? Ela vai comparecer perante o trono grande e trono branco, que é para condenação eterna. Quem está dizendo amém? E quando mostrar tudo para ela, ver a sentença, o anjo vai atar ela de mãos e pés e vai arrastar. E ela vai olhar para a população e vai me encontrar. E ela vai dizer, pai, por que tu não me falou do amor de Cristo? Pai, por que tu não me avisou, pai? Pai, me ajuda, me socorre. E eu vou chorar. Você vai chorar pelos teus filhos. Você vai chorar por um parente que você amou, por um amigo que sabe que você amou, por alguém que você não falou do amor de Cristo enquanto havia tempo. Quem diga amém? E eu vou chorar. Ela vai ser lançada com mais algumas pessoas que eu amei e não falei o evangelho. Pode ir, filho. Depois do tribunal, depois de tudo ser julgado, onde Apocalipse diz que fará novo céu e nova terra, aí sim Deus vai enxugar dos meus olhos a dor da minha covardia, da minha negligência e da minha omissão. Quem está dizendo amém? Quem tem filho? É isso que eu quero falar nesta noite. Amém? Filhos. O que eu faço, apóstolo, para restaurar, para resgatar? Deuteronômio capítulo 6. Por favor, abram. Livro de Deuteronômio capítulo 6.
4 e 7. Quem achou, diga amém. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e versículo 7 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Quem pode dizer amém? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Amém? Deuteronômio 13. Versículo 4 também. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Amém, queridos? Outras passagens vai dizer: fala dessas coisas sentada com teus filhos à roda da tua mesa. Fala a respeito de tudo que Deus fez. Porque se não falarmos, escuta bem, olha para mim. O evangelho de Cristo não é evangelho irracional. Quem diga amém? Paulo diz que o evangelho é, diga, racional. O evangelho é racional. O evangelho é para meditar. O evangelho não é histerismo coletivo. O evangelho não rouba a nossa consciência, nem a nossa mente. Quem está entendendo, diga amém. Quando vamos perdendo ou vamos deixar, como a palavra de Deus está dizendo assim: ouve, ó Israel, a voz do teu Deus. O teu Deus é o único Deus. Diga, é o único Deus. Diga, não há outro. Não há outro Deus. Então nós vamos entender. Deus leva ali para Pessach do noivado. Agora vocês vão comemorar o Savor. O Savor que é as primícias, como você conhece, amém? Diga que é casamento. Diga casamento. Que casamento fala de compromisso, né? Fala de compromisso. Amém? Savor que é casamento. Sucote, que é tenda. Diga tenda. É ir para casa. Amém? Sucote é tenda. É ir para casa. Isso quer dizer, depois do noivado, casamento. Sucote é ir para a tenda, é ir para casa. Um dia nós vamos para casa. Quem está dizendo amém? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Se você não ensinar, o traficante vai ensinar. Às vezes você não tem filho, mas sabe, o sistema te ensina. Sabe, apóstolo tem que ensinar os filhos, mas você também tem que ser ensinado. Porque se você não for ensinado, você vai ser roubado. Quem diga amém? Apóstolo, ensina a igreja. Ensina a igreja a temer a Deus, a obedecer a Deus. Escuta bem. Quando Deus fala a respeito de santidade, não é uma informação, é para a tua formação, amém? Celestial. Santidade é o ápice da nossa formação de como cidadão do reino do céu. Quem diz amém? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina a eles. Ensina, fala do amor de Deus. Apóstolos, tem palavra? Então ore, jejue, faz alguma coisa. Jesus está voltando. No meu tempo, eu identificava o homem de Deus como eu achava bonito. Lá vinha aquele homem de terno e gravata, né? Com a Bíblia embaixo do braço, eu dizia: aí vai um homem de Deus. Aí eu conheci o Evangelho, eu quero ser igual a ele. E eu fui para um lugar, me vesti igual a ele, coloquei gravata. Andei por mais de 13 anos da minha vida de social e gravata. Quer dizer amém? Eu não tirava nem no calor escaldante a camisa, sabe? Sabe aquelas camisetinhas de atleta? E mais a camisa ainda, podia estar suando. Se o meu pastor me pegasse gente, sabe, só de camiseta, ele não dava disciplina, mas o sermão da montanha estava ali.
Quem diz amém? Mas aí eu olhava, e quando você vai se integrando a um lugar, você vai vendo que pessoas que se perderam, usava terno e gravata, mas era adúltero, usava cabelão comprido, saia, mas a língua era maior do que a própria saia. Também havia adúlteros, mentirosos. Eu perguntava: o que se perdeu? O que se perdeu? Eu não quero perder. Eu não quero perder porque eu conhecia Cristo, eu não conhecia a igreja. Quem diz amém? Né? Eu não tinha conhecimento de iluminação, CNPJ, CNPS, não tinha nada. Mas eu conhecia Cristo, né? E eu fui batizado no Espírito Santo antes do batismo das águas. Vos é necessário nascer de novo. Quem diz amém? Vos é necessário nascer de novo. E houve o nascimento. O que está acontecendo? Você não pode perder a essência. Você não pode perder a essência, que é a essência de Cristo. Nós temos que ser ensinados, porque o que nós perdemos com o tempo, muitos já perderam até a própria fé. Diga misericórdia. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Será que ele vai encontrar a tua fé? Porque é a fé que me leva à obediência. Quem diga amém? É a fé que é a prepulsora da minha obediência. Que se eu não tenho fé naquilo que está escrito, que o Espírito Santo escreveu sobre santidade, sobre a conduta, sobre a moral, sobre isso, sobre aquilo, se eu não tiver fé naquilo que o Espírito Santo falou, ficarão de fora os cães, os fornicários, os adúlteros, os mentirosos. Se eu não tiver fé, não acreditar nisso, eu não vou obedecer a isso. Quem diz amém? Eu vou banalizar. Dá nada, Deus é bom. Faça minhas presepadas, depois me arrependo. Diga misericórdia. Quem já ouviu na sua geração você pregar o evangelho e a pessoa diz assim: quando eu tiver velho eu resolvo isso? Não é verdade? Quando eu tiver velho, mais velho, aí eu vou para a igreja. Vai mesmo? Você não sabe o dia de amanhã. O amanhã não nos pertence. O amanhã é o hoje que nós vivemos. Quem está dizendo amém? E Deus vai trabalhando, nos convocando para nós recuperarmos coisas que foram perdidas, coisas que foram esquecidas, coisas que se perderam. Tem pessoas que se perderam, né, gente? Nós estamos falando muitas coisas nesses dias. Apocalipse capítulo 2. Tu acredita que uma igreja inteira, partindo do anjo, né? Porque a carta é para o anjo, né? A carta é para o anjo, que representa a igreja. Escreve, João, para o anjo que está lá em Éfeso. Diz para ele: ó, conheço as tuas obras. Você até faz algumas coisinhas aí para o meu nome. Mas eu tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Você não me ama, não, né? Arrependa-te. Arrependa-te. Lembra de onde você caiu? Após quando é que a pessoa se levanta? Quando ela lembra onde caiu. Você nunca vai se levantar se não partir do lugar da sua queda. Quem diz amém? Eu não posso cair aqui no altar e me levantar lá no altar da Mundial. Quem diz amém? Eu posso ter pessoa aqui, ó, teletransporte, se levantou lá. Não vai acontecer isso. Lembra de onde caíste? Lembra como você caiu? De que jeito você caiu? Como é que você se perdeu? Né? Como é que você foi se perder, pelo amor de Deus? Será mesmo que um relacionamento vai valer a pena mesmo? Um adultério vai valer a pena? Sexo fora do casamento vai valer a pena? Porque fazer sexo fora do casamento é pecado. Quem está entendendo, diga amém. Não sou eu que disse, que está dizendo aqui. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, posso dizer amém. Ensina teu filho o caminho que deve andar. Desde que eu me converti, até os mais velhos que eu preguei e conheci, eu chamo de filho. Podia ser menor, era filho. Podia ser um homem de 40 anos, eu falando com ele, eu tinha 18, 19, eu chamava de filho.
Esse negócio de filho já está na minha essência. Eu sempre chamei de filho. Porque você só vai ser capaz de dar vida por aquele que tem seu próprio sangue, ou tem sua própria espiritualidade. Escuta bem. Muitos se perderam. Mas como os CTGs foram criados, Deus trouxe a igreja no nosso tempo para resgatar a essência da nossa cristandade. Quem diga amém? A essência da nosso servir, a essência da nossa santidade, né? Escuta, eu não quero saber dos outros, eu quero saber de nós, eu quero saber de Cristo, eu quero saber como eu estou e eu quero saber como você está. Por quê? Porque até aonde eu saiba, não é você que vai dar conta da tua alma. A Bíblia diz que é o pastor que dá conta da ovelha. Hebreus capítulo 3 diz que é aquele que ministra sobre a tua vida que dará conta de você. Eu me viro, vou fazer as coisas. Tem muitos usando o alto sacerdócio, né? Quantos pastores, meu Deus, estão ungindo por liquidação hoje, né? Hoje abri um vídeo assim e falei, encontrei uns camaradas, e o pastor no meio do culto, do nada, levanta e vai ungir os pastores. Falei, Jesus, porque eles precisam de Cristo, eles não precisam de um título. Quem dá, diga amém. Aí eu lhe disse, misericórdia, Jesus, misericórdia. Sabe, não tem chamado. A quem muito for dado, muito também se. Tu tem ideia do que é ser pastor? Mas pastor. Não estou dizendo estelionatário, sabe, vagabundo, falso profeta. Estou dizendo pastor. É a responsabilidade maior. Porque ele vai ver passar todo o rebanho que porventura tenha se perdido. E vai somar a condenação de todos que se perderam por causa dele, porque ele não ensinou, porque ele não instruiu. E tu, sacerdote, que não ensina, Malaquias capítulo 2, o povo honrar o meu nome. Eis que eu vou amaldiçoar tuas bênçãos. Eu abençoo. Se eu não ensinar o pastor Adroaldo a honrar a Deus, a temer a Deus, quando eu colocar a mão na tua cabeça e dizer te abençoo, Deus diz, abençoo não, te amaldiçoo. Quem tá, diga amém. Primeira regra, tome cuidado com quem põe a mão em você. Tome cuidado em que você baixou a cabeça para ser tocado. Porque muitas coisas na vida de muitas pessoas estão acontecendo porque o próprio Deus amaldiçoou aquilo que ele proferiu. Quem está, diga amém. Se perdeu. O que se perdeu tem que ser resgatado, tem que ser restaurado. E o Espírito Santo está estabelecendo, instituindo CTGs espirituais para resgatar o que havia perdido. Amém, amado? Eu entrava na igreja, só que era a primeira regra. Eu levava um lencinho. Sabe aquela cultura da igreja? Todo mundo que chegava se ajoelhava no banco para orar. Enquanto o pastor não subia no altar, ninguém falava nada, ninguém conversava nada. As crianças tinham o seu lugar, estava tudo em ordem e tal, meu Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Diga, não é Deus de confusão. Aí abaixava ali e ajoelhava. E orava. Quando o pastor começava a cantar, né? Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus. Que a igreja já sabia que era hora de levantar. Era hora de adorar. Diga, resgatar o que se havia perdido. Você já percebeu que o histerismo está ocupando o lugar da palavra? Falso profeta, profetada, revelamento para tudo quanto é lugar. Diga misericórdia. Eu já estava ouvindo um irmão, né? Alguém testemunhando que o irmão estava na igreja, casado, a esposa não vinha na igreja. Mas era uma mulher boa, só não estava vindo na igreja. Ele disse, pastor, respeito da minha esposa, tal, não vem da igreja, tal. Teve uma profeta que se levantou e disse que Deus está preparando uma varoa para mim. Diga misericórdia. É de Deus isso, pastor?
É de Deus isso, pastor? Eu falo, não é de Deus não, é da carne dela. Ele diz, minha mulher pode não vir na igreja, mas é uma mulher decente, é uma mulher honesta, é uma mulher, sabe, virtuosa. Ela está lá, só não veio. Mas o profeta levantou e disse que Deus está preparando uma varoa. Aí falou, o pastor disse, na verdade era ela. Amém? Escuta, se você não respeitar uma aliança no dedo, você é pior do que a pessoa que vai receber, vai aceitar a tua cantada. Quem está, diga amém. Diga, Senhor, restaura o que havia perdido. Está perdendo o pudor, né? Se abre ali, filho do Gabriel Pensador, a mãe e o pai tirando uma foto toda alegre, com um pôster, o menino de 7 anos com um pôster da Playboy, e achando graça. Depois coloca no Face ali em braille um monte de palavrão, insultando todo mundo em braille, para pensar que os outros é burro, que não, pelo menos não pega aquilo que está em braille e coloca na tradução, né? Aí coloca alegre, vai pegar todas, vai ser garanhão. Vai ser, até pode ser um vagabundo, um canalha, um ordinário, um mau filho, um mau marido, um mau cidadão para a sociedade e ainda vai para o inferno. Diga misericórdia. Ensina teu filho, escuta bem, a responsabilidade do ensino do teu filho não é minha não, pastor, é tua, ensina. Eu ensino, você ensina. Se você não for ensinado, você tem que estar pronto para ser instruído. Quem não diga amém? Muitos não aceitarão, a Bíblia diz. Nos últimos dias, muitos colocarão comichão nos seus ouvidos, dando doutrina a demônios. Que você já era. Você não dá nada, Se nós não nos resgatarmos a tradição do reino. Eu disse hoje, falei, olha, e já repeti muito. Muitos pastores mandarão o seu rebanho inteiro para o inferno. Diga misericórdia. Por causa do que? Da passividade. Tem medo de falar. Tem medo de falar do que está escrito. Tem medo de falar sobre santidade, sobre sexo fora do casamento, sobre adultério, sobre prostituição, sobre mentira, sobre engano. Sobre as coisas mais simples. Até de emprestar algo. Se você não devolve o que você emprestou, você é ladrão. Quem está dizendo amém? Pagar o que é devido. Ah não, ele é crente, não tem que dar filho. Se o indivíduo não te perdoar, você é devedor ainda. Quem está dizendo amém? Pague. Coisa simples, porque tem medo, porque isso não enche igreja, né? O que enche ego, né? Deus vai te prosperar, Deus vai fazer, Deus isso, Deus aquilo. Você tem um propósito. Filho, todos temos um propósito. Primeiro, sou chamado, todos foram chamados para a salvação. Quem foi chamado para a salvação? É o primeiro chamado para a salvação. Você não é chamado para ser pastor, você não é chamado para nada. Não tem revelamento nenhum. Paulo diz assim, ainda não sabemos o que havemos de ser. Nós estamos na caminhada para chegarmos à estatura de um varão perfeito. Numa caminhada, num acompanhamento, num relacionamento com Deus. É Deus que decide se vai chamar o indivíduo ou não, né? Se vai chamar ele ou não. Não se preocupe com nada. Eu nunca tive preocupação, eu quero ser pastor. Não. Meu pastor chamou eu para ser, eu não quis. Eu disse, não, pastor, não estou pronto não. Ah, doido. Fica para ti, eu sei o teu sofrimento. Fica para ti, pastor, engaste teu sapato, leva tua maleta, faça a tua comida, dou banho nos teus cachorros, faça qualquer coisa. Mas pastor, não. Ovelha dá coisa. Ovelha esperneia. Ovelha foge do aprisco. Ovelha pega carrapicho, né? Pior quando ela atola na lama, diga misericórdia. Alguém já limpou uma ovelha que atolou na lama? Né? Chama cafundou-se, né? Se cafundou na lama, né? Se nós não resgatarmos o retorno do Espírito Santo no centro, nós nos conduziremos à eternidade sem Deus. Diga misericórdia. Cristo é o centro. O homem não é centro. Vocês já viram? Lugares onde homens e mulheres vão colocando
lençol para o pastor passar, porque diz que a terra é amaldiçoada e está imunda, ele não pode ficar impuro, e todo mundo tem que colocar lençol para ele passar até chegar no altar. Diga misericórdia. Sois homens, não sois deuses. Quando nós perdemos a essência do cristianismo, a essência da oração, a essência do jejum, a essência do devocional, pergunta, mas não precisa responder não. Quanto tempo você tira com Deus? Quanto tempo você tem tido, sabe, se você noivou, se você casou, como é que está o teu relacionamento com Deus? Você fala com Deus? Você ora? Não existe relacionamento platônico. Deus quer você. Deus quer se relacionar com você espiritualmente. Quer dizer bem? Não dá para se perder. Então ensina teu filho no caminho que deve andar, porque até ele crescer não se desviará dele. Fala com teus filhos, a roda da tua mesa, junta tudo. Desliga o celular. Nos últimos dias eu estou trabalhando para tirar celular em casa. Acabou, deu. Vai ver alguma coisa útil. Vai brincar. Vai se distrair. Einstein diz assim, ele profetizou. Einstein era judeu e profetizou. Sabe qual foi a profecia de Einstein? Ele diz assim: eu temo que a tecnologia aumentará tanto que nós vamos ter uma geração de estúpidos. Diga misericórdia. É verdade, tem muitos que estão ali bitolados em videogame, boca aberta. É ou não é verdade? E se tira, grita, afronta, xinga. Tem homens também, né? Tem homens que perdem mais tempo com o virtual do que o seu relacionamento. Acredite que aqui não tem, diga graças a Deus. Não, aqui não tem homem que tenha senha no celular. Tem? Tem homem que tenha senha no celular? Casado que tenha senha no celular? Você não pode ter senha no teu celular, querido. Tem que ser totalmente aberto. Celular asa delta, totalmente aberto. Vê onde você está passando. Porque você pode se perder. Você pode capotar na curva, com uma pombagira na esquina. Amém? Ou com um Ricardônio. O que é isso? É o Ricardão com o demônio. Diga misericórdia. Eu quero que você entenda que você se perder a essência, o temor de Deus, você perdeu tudo. Acabou o crente. Acabou tudo. Vai para o céu, não vai. Quem ama a sua família? Pode até ser que não, o indivíduo que eu puxei a mão pode não ser salvo. Mas se o indivíduo for salvo e fazer como eu fiz na Bárbara, como é que estaria o teu coração? Deixaremos nossos filhos ir para o inferno? O pastor deixará suas ovelhas ir para a perdição? O pastor não se responsabiliza, não prega, não fala, por quê? Por quê? Eu prefiro perder toda a igreja por ter falado do que ter uma igreja cheia e usar de engano. Quem entendeu, diga amém. Se vamos para o céu, vamos para o céu. Quem quer ir para o céu? Então vou te resgatar. Olha como foi construído, né? Olha como foi construído. A Érica não chegou nessa condição à toa. Ele entrou, ele aprendeu, ele aplicou. Será que todas as vezes essa menina foi de bom grato? Ou foi dizendo assim, poxa, lá vem meu pai agora, né? Quem está entendendo, diga amém. Mas o pai ensinou, quem diga amém. Quem gostou, diga amém. Se o Espírito Santo te sentar, te ensinar, aceite. Ele vai construir você, o indivíduo do reino dos céus. Ele vai construir você um vaso para a glória dele, um templo para a morada do Deus vivo. Nós temos que resgatar, se nos perdemos, o que está acontecendo é o tempo do recomeço. Diga, tempo de recomeço. É o tempo de recomeçar, é hora de voltar, é hora de refazer, de repensar, de quebrar base, quebrar paradigmas. Amém? Se tiver que pedir perdão por erro, pede. Mas vamos estabelecer a cultura do reino. Porque o derramamento que está para vir, o maior derramamento é porque o grande dia do Senhor está chegando. Quem está dizendo amém? E quando o grande e glorioso dia de Deus chegar, haverá o derramamento.
O que é avivamento? É pastores nas plataformas pedindo perdão. O que é avivamento? É pastores nos altares pedindo perdão. É pastores devolvendo tudo que foi tirado do povo, logrado do povo. Quer dizer amém? Por que o pastor vai ter uma mansão de 10 milhões? Jesus não tinha nem casa. Não quer dizer que não pode ter morada. Quem diga amém? Não quer dizer que não possa ter condição. Não é? Mas estelionato é pecado. Quem concorda e possa dizer amém? Te vender vela, te vender. Eu vi venderam até túmulo de Cristo por bagadela, R$1.500. Diga misericórdia. Vassoura, sal grosso, fogueira santa, rosa ungida. Diga misericórdia. Leva essa rola para casa, na bagadela de R$300, né? Leva o centinho, o lencinho, você tem uma benção, coluna, chave. A igreja não é centro de macumba. Quem está dizendo amém? A igreja é templo do Espírito. O que nós somos? Diga, morada do Deus vivo. Se nos perdamos, nós vamos voltar para a essência. Nós vamos começar de novo. Tudo que se perdeu em 1948 no Rio Grande do Sul foi criado para resgatar as tradições, para tentar trazer o que havia perdido. A igreja, o propósito, a missão dela é anunciar Cristo, é trazer a essência da igreja de Atos 2, a essência da santidade, a essência do temor, a essência de nascer novo, abandonar sim o pecado. Quer dizer amém? Apóstolo, mas não tem mais, filho. Jesus disse: se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, se você estiver em Cristo e a palavra dele está em você, você pode ter certeza, nada lhe será impossível. Tentação é para todo mundo. Quem está dizendo amém? Provação todo mundo terá. Esquece evangelho de mar de rosa, não existe. Neste mundo tereis. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vencerão. Deus vai te prosperar, vai te abençoar, mas também vai te provar. Haverá dias alegres, mas haverá dias difíceis. Haverá dias de calmaria, mas haverá dia de tempestade. Mas em tudo, como Paulo diz, e em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. O início de nós resgatarmos aquilo que não pode ser perdido, aquilo que não pode se abrir mão. Diga a palavra de Deus. Tradição. Qual é a tradição do evangelho? Temor a Deus. Não adianta roupa se ser sepulcro caiado. Não adianta estar cheio de ossos podres. Não adianta roupa, não adianta cabelo, não adianta nada. Vai muito barbudo, cabeludo, tatuado para o céu, porque temeu a Deus, abandonou o pecado, abandonou a vida desregrada, abandonou a imundície. Mas vai ter muita gente de terno e gravata, ou nem usa isso, né? Mas também vai estar lá. Quem quer estar no céu? Quem quer verdadeiramente estar no céu? Este amém é para Deus, é para satisfação, sabe, de alguém. Esse amém tem que ser para Cristo, voltar à essência da adoração, abandonar. E que apóstolo, não interessa. Não há pecado que Deus não possa perdoar quando haver o verdadeiro arrependimento, amém? Quando há o verdadeiro arrependimento, 20 de setembro, começa o Shavuot 10 dias depois do ano novo. O ano novo começa 18 a 20 de setembro para Israel. Começou o ano novo. Sabe o que eles fazem no ano novo? 10 dias de arrependimento, depois vem o Yom Kippur. Por isso que o Yom Kippur começa no dia 18. Então vai ali, vai 10 dias se arrependendo, pedindo perdão. Para quê? Porque esse ano foi muito ruim. Está sendo ainda ruim. É pandemia, não é verdade? É escândalo, é isso. São pessoas queridas morrendo. São tantas coisas que nos cercam. Tantas dúvidas para entrar 2021, Tantas coisas. Mas nós estamos orando, O que foi ruim, o que não prestou,
em nome de Jesus, ficará para trás. Mas 2021 não vai ser só boas coisas, nós vamos ser melhores. Nós vamos ser diferentes. Quem diz amém? Amar mais, perdoar mais, viver mais. Não cuide de nada que é de ninguém, cuide de si mesmo. Que a Bíblia diz que se cada um dará conta de si, amém? Não cuida da vida de ninguém não, filho. Se Deus quisesse que você cuidasse da vida de alguém, Ele te dava um gato que tem 7. Amém? Amém? Então, aquilo que é palavra tem que voltar à essência. Vem cá, pastor. Vem cá. Qual é a essência do Evangelho? Para o perdão dos pecados. Confessai os vossos pecados um para com os outros, para que sejais, diga, perdoado. Você tem que ter entendimento, saber que é princípio de ética. Orai um pelos outros, perdoai uns aos outros, confessai os vossos pecados um para com os outros, para que sejais sarados, para que sejais recuperados. Isso é a essência do Evangelho. Não mascare, errou. Apóstolo, errei. Ô mulher, pode chegar para ela. É com ela. Homem, você errou, chega para mim. Sabe qual é o problema? É que eu vou ter que escolher alguém para chegar. Quem está dizendo amém? Quem está dizendo amém? E essa confiança tem que ser gerada. Porque se depender de mim e eu não confiar plenamente no pastor Adroaldo, eu não posso falar para ele. Quem está dizendo amém? Não é para qualquer um. Olha para o outro, diga, não é para qualquer um não. Ensinar a igreja, voltar à essência, para sermos arrebatados. Igreja, a qualquer momento nós vamos embora daqui. Quem está, diga amém. Eu quero ir, quem quer ir? Então, entenda isso. Se precisarmos resgatar e recomeçar do zero, nós recomeçamos. É melhor, lembra de onde caísse, volta. Volta a praticar as primeiras obras. Volta a ser santo. Volta a obedecer. Volta a renunciar. Volta a abrir mão. Volta a confessar. Volta a chorar. Mas volta. Volta. Antes que seja tarde, volta. Escuta, volta. Abandone, né? Abandone tudo e todas as coisas. Abandone o Face. Abandone os sites de relacionamento, né? Porque são portais do inferno de Exu e Pombagira. Quem está entendendo, diga amém, né? Abra a janelinha para você ver. Logo vai ter uma família destruída, uma espiritualidade, sabe, deturpada. Quem está dizendo amém? Família não pode ser destruída. Família não é substituída para formar outra família. Deus não trabalha na destruição de uma outra família. Quem está dizendo amém? Deus não vai trabalhar em destroços. Deus trabalha no alicerce. Deus trabalha construindo desde o fundamento. Deus não trabalha sobre ruínas. Quem está entendendo amém? Tem coisas que eu não vou precisar dizer para você, que você já não saiba o que está escrito. Quem está entendendo amém? Diga, Espírito Santo, me reconstrói, me reconfigura. Mas Ele vai pedir coisas para você. Para começar, você vai ter que renunciar. Porque você pode estar correndo um grave perigo de perder a tua salvação. Eu sou tão sincero às vezes que as minhas respostas parecem bronca, né? Não parece ou não parece? Parece que eu sou um cavalo, que eu falo tão direto, na verdade, né? Eu falo tão direto para a pessoa entender, realiza, cai a ficha. Se é lobo, se é devorador, se é safado, se é canalha, peça para Deus. Não há nada oculto que não há de ser revelado. Quem diga amém? Né? Paulo vai dizer assim, né? Que homens inflamados que entram nas casas, né? Destruindo lares, pegando as mulheres, diga misericórdia. Canalha, safado, sem vergonha, lobo.
lobo. Atrás daquilo tinha filhos, tinha sonhos, acabou tudo. Para reconstruir isso é mais difícil, não é verdade? Resgatando isso, então, a nossa identidade com Deus. Resgatando agora os princípios de todas as coisas. Ouve, Israel. Ouve, Israel, a voz do seu teu Deus. Você pode estar dando ouvido à carne, você pode estar dando ouvido ao sistema, você pode estar dando ouvido a tudo, menos a Deus. Ouve a Deus. Não ouve a vaidade, o orgulho, a vontade da carne. Ai, apóstolo, não sei o quê. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Escuta, a tua carne vai querer, mas vai desejar. Quem está dizendo amém? Amém? Às vezes eu respondo, não é demônio, não, é hormônio, né? Que tem hormônio pior que demônio, é na verdade. Enquanto freia o hormônio, já era. Diga misericórdia. Tema o Senhor e seja sábio, porque o arrebatamento vai acontecer. Tudo que nós falamos, desde a palavra prosperidade até agora, escuta bem, quando chegar novembro, haverá uma queda, um blackout no sistema. Sistema, estou falando político, blackout não estou dizendo apagão. Haverá um choque, e muitos decretos que eram contra a igreja vão ser assinados em novembro, e vai ficar mais difícil. Se já é difícil servir a Cristo com facilidade, quanto mais se dirá na dificuldade. Diga, Senhor, me reconstrói. Diga, eu quero recomeçar. Te coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. É hora de recomeçar. Ensina o teu filho. Muitas coisas foram resgatadas. E agora a etapa para se ensinar os filhos no Evangelho, nos caminhos. Não fale da igreja. Né? A igreja é boa, tem pessoas boas, a igreja tem eventos, jovens, não sei o quê. Fala de Cristo. Fala de Cristo. Eu estou discipulando um menino de 13 anos. Aí eu digo para ele, eu vou te apresentar a Cristo. Eu vou te apresentar a Cristo. Porque o Evangelho é Cristo. A essência é Cristo. O Evangelho não é a igreja em si. O Evangelho é Cristo. Quem está dizendo amém? Se você amar Cristo, você vai amar todas as coisas. Se você conhecê-lo, você nunca vai querer deixá-lo. Escuta bem, se você se apaixonar por Ele, você vai ter aliança com Ele, você vai ter compromisso com Ele. Muitas coisas causaram o distanciamento e queda. Mas é hora de nós recomeçarmos.